Olá, este é o Momento Papo de Mãe. Muita gente nos escreve pedindo para conversar sobre o desenvolvimento da fala e problemas que podem surgir, como a gagueira. A gagueira em crianças, em geral, aparece entre os 2 e os 6 anos e precisa ser tratada para que não traga prejuízos. Nossos convidados são a Eliana Nigro Rocha, fonoaudióloga, e o Franz, pai do Murilo, de 3 anos e 2 meses. Franz, o Murilo, ele gagueja. O Murilo, ele gagueja. E você já procurou um especialista? Teve um diagnóstico de gagueira ou ainda não? Então, nós já procuramos o pediatra, que falou um pouco, e aí agora nós estamos encaminhando ele para o especialista. E isso logo quando ele começou a falar, ele já gaguejava ou apareceu depois? Não, isso apareceu após uma viagem que nós fizemos, nós chegamos em casa, e aí dentro do carro ele começou a gaguejar, eu achei estranho, isso ele não tinha nem 3 anos ainda. E Eliana, quais são as possíveis causas de uma gagueira? Sempre que a gente pensa em gagueira, a gente pensa numa junção de causas, né? Uma das mais importantes, sempre presentes, é a questão do neurodesenvolvimento. Inclusive, ela é definida assim, o problema do neurodesenvolvimento, né? Mas outros fatores acabam se juntando para que essa gagueira realmente venha à tona. Então, tem desde fatores linguísticos, fatores emocionais, fatores sociais, do ambiente, que vão interferir. Vocês têm ideia do que pode ter desencadeado isso? Porque até então ele falava normalmente. Ele falava normalmente. Bom, a gente tem um certo lastro, né? O meu avô era gago por parte de mãe e eu tenho uma prima que ela é gaga por parte de pai. A gente, pensou também nessa genética. Eu também sou um pouco gago, né? Mas, assim, nada que é muito latente, é muito forte, né? Então, eu tenho um pouco, mas é leve. A gagueira pode ser hereditária também, Eliana? Sim, é considerado que 70% das gagueiras são de causa hereditária. E a gagueira, ela pode variar de intensidade, como o Franz contou, que acontece com ele de vez em quando. Outras pessoas acabam gaguejando sempre, a todo momento, e daí ela é mais intensa? Sim, nós temos desde gagueiras muito leves até gagueiras muito severas. Então, é uma variação bem grande mesmo. Agora, o importante é não ficar chamando a atenção da criança, né? Como é que vocês fazem com o Murilo? Porque ele fica frustrado quando ele gagueja ou ele é muito pequeno e ainda não liga? No início do processo, o que aconteceu, né? Quando a gente percebeu e quando ele se percebeu, né, que a fala dele não estava mais fluente, que foi o que a gente pesquisou um pouco, né, nas redes, né? Ele ficou praticamente 2 dias sem falar. Né? Então, ele não falava. E aí, posterior a isso, ele começou a colocar a mão na boca. Bom, aí o que aconteceu? Parece que de lá para cá teve picos, né? Então, há momentos que ele é mais gago e há momentos que ele é menos. Então, há uma variação. Mas a gente não interrompe, a gente deixa ele falar, a gente tem calma, tem paciência, que é a conduta que a gente está fazendo. Porque os pais devem ficar com muitas dúvidas, né? Como agir, Eliana? Sim, eu acho que os pais têm muitas dúvidas e uma das coisas que acaba acontecendo é a sensação de culpa, né? O que é que eu fiz para essa criança estar gaguejando? E, na verdade, a culpa não é dos pais, né? É uma questão neurológica mesmo que está acontecendo. O que os pais podem fazer é facilitar o ambiente para essa criança, no sentido de uma fala mais tranquila, uma fala mais sossegada, uma fala mais curta, né? O adulto fala muito, então ter um padrão de fala mais adequado para a criança, para facilitar. E você sabe que quando a gente disse que faria um programa sobre esse assunto, chegaram muitas perguntas. Eu quero aproveitar para trazer aqui a dúvida da nossa telespectadora Joyce Luiz, de Santa Gertrudes, interior de São Paulo. Meu filho Lucas tem 2 anos e 4 meses. Há alguns meses notei que ele gagueja muito e ultimamente tem ficado nervoso, piscando bastante enquanto repete a mesma sílaba ou palavra. Às vezes até chora. Gostaria de saber se é normal nessa idade ou se devo procurar um especialista. Não é normal, é algo já que chama bastante atenção, principalmente porque tem esses movimentos associados que mostram que tem uma tensão presente aí. Então, é para procurar, sim, um especialista.
Nós sabemos hoje em dia que quanto mais cedo você procurar esse especialista, mais rápido pode ser resolvido o problema do seu filho. E o especialista é o fonoaudiólogo? É o fonoaudiólogo especializado em fluência. Nós dizemos isso porque hoje em dia o conhecimento é muito grande. Então, do mesmo jeito que a medicina criou suas especializações, a fonoaudiologia também vem criando. E vocês foram buscar uma ajuda cedo, né, Franz? Porque eu fico imaginando também, depois de uma certa idade, tem o bullying, as crianças tiram sarro, então é até ruim, né, depois, mais tarde. A gente pensou em tudo o que podia acontecer, né? Tanto nessa questão de fala, né, dele, quanto pode acarretar na escrita também, né? E no desenvolvimento geral dele, né? Então a gente foi procurar, acho que com um pouco de antecedência, assim. Eu achei interessante quando ela levantou a questão do bullying, porque normalmente as pessoas acham que a gagueira é um problema emocional. E hoje em dia se sabe que não é, mas que uma situação como o bullying cria um problema emocional, né? Que vai complicar o quadro. Aí agrava. Agrava. Olha, o nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é gagueira. Eliana, você contou pra gente que a questão psicológica, emocional, não é a causa da gagueira, mas ela pode ser um agravante, quer dizer, a criança gagueja, aí sofre um bullying, sofre alguma questão emocional, aí piora o quadro? Sem dúvida. Acredito que até por isso, por muito tempo, foi visto que a gagueira como uma questão emocional, né? Porque a criança responde emocionalmente ao fato, mas ela está respondendo, ou seja, uma consequência da gagueira, e complica o quadro, sim. Agora, você disse que a maioria é por questões hereditárias, a gente viu que na família do Franz tem outras pessoas. E aquelas que não têm causa hereditária, quais são as causas? Uma delas que é vista é a mutação genética, ou seja, a criança não vem de uma família que gagueja, mas ela é como se fosse a primeira pessoa que está gaguejando naquele ambiente. Além disso, pequenas questões no parto, na primeira infância, também pode estar trazendo uma pequena questão neurológica. Quando eu falo neurológica, é uma coisa mínima, acho importante frisar isso, né? Porque senão dá a ideia de um grande estrago. É uma coisa mínima, muito sutil, tanto que se levou todos esses anos para descobrir. Precisou de uma aparelhagem moderna para poder avaliar essa questão cerebral. Franz, você falou que o Murilo já passou pelo pediatra e agora ele já foi num especialista ou ele ainda vai no especialista? Ele vai no especialista ainda. Então você não sabe ainda como que vai ser o tratamento? Não sei ainda. Então explica pra gente, Helena, como é que é o tratamento e tem cura para a gagueira? Certo. Enquanto a criança é assim pequena, nós começamos o tratamento com orientações muito básicas para os pais. De criar uma rotina tranquila para essa criança, de falar mais devagar com ela, de falar menos, em termos de frases mais curtas, para dar tempo para que ela responda, para que ela vá adquirindo essa fala aos poucos. Depois, caso isso não resolva, nós temos uma série de outras medidas. O sono é uma coisa muito importante para a criança, a evitar os hábitos infantis de mamadeira, de chupeta, que vão favorecer o desenvolvimento melhor da musculatura, também são importantes. E aí, já num terceiro passo, vamos dizer assim, talvez a criança vá direto para uma terapia. Ou seja, ela vai ser orientada a como falar de uma maneira mais fácil. E aí são né? técnicas para você não gaguejar? Nessa idade, na verdade, são facilitadores, Tá. né? Seja desenvolvendo vocabulário, trabalhando linguagem, comunicação, né? Mais do que uma técnica em si. Franz, você disse que tem esse problema também, que às vezes gagueja. Você chegou a fazer algum tratamento e essa sua gagueira apareceu logo ali na primeira infância ou veio mais tarde? Então, ela apareceu por volta de 7 anos. Eu não cheguei a fazer nenhum tratamento. Eu acho que na época também, acho que os meios de comunicação, né, acho que não favoreceram, né? Como tem hoje, a gente tem um acesso muito grande. Eu, às vezes, canto também, né? E nessas cantorias eu não gaguejava. Tem até cantores famosos, né, que a gente sabe que são gagos e que na hora de cantar, cantam perfeitamente.
É típico a gente acreditar, né? Já que a fala está difícil, o canto também está. Mas cerebralmente é um outro processo. Jura? Olha que é totalmente interessante. diferente, porque no canto você não está construindo aquela linguagem, né? Ela já está pronta. Você está só reproduzindo. Eliana, olha, chegaram outras perguntas aqui sobre o desenvolvimento da fala. A Márcia Ferreira, de Hortolândia, São Paulo, pergunta o seguinte, ó. Meu filho de 2 anos e 9 meses tem problemas para falar a letra R das palavras. Será que vou ter que procurar uma fonoaudióloga? Márcia, assim, quando a criança é pequena, ela tem uma simplificação dos sons, até para conseguir se comunicar. E conforme ela vai crescendo, ela vai aos poucos abordando sons mais complexos. Então, esse R que você diz, eu acredito que seja o R de barata, né? É um R bem delicado ainda, sutil, ela vai adquirir mais tarde. Ela ainda está dentro da fase normal. E agora a pergunta é da Renata Muniz, de Osasco, na Grande São Paulo. Ela diz o seguinte, ó. Minha filha de 4 anos pronuncia o S com a língua entre os dentes, saindo som errado. Já é questão para fono? Seria interessante observar. Nesse tipo de criança, a gente costuma ver muito a questão da mamadeira, da chupeta, deixando essa musculatura mais flácida. Ou, às vezes, a criança que, por algum problema respiratório, usa a respiração oral, né? Ou seja, fica com a boquinha aberta enquanto respira. Então, outra vez, nós vamos pensar numa flacidez que favorece com que essa língua venha para fora e produza esse som. É importante, uma fonoaudióloga vai poder te orientar se você precisa de uma atenção médica também nessa questão. E acho que o Franz tinha uma dúvida também, Eu tenho. né? O uso da mamadeira ou da chupeta, ele tem uma cronologia, né, de início e término para fazer com que essa musculatura ela vá se desenvolver de uma outra maneira que favoreça essa fala ou a não projeção da gagueira? Sim, se a gente pensar no que eu estava dizendo antes, né, que vários fatores se juntam para criar uma gagueira, né, que não é só questão hereditária, mas são outros fatores que vêm deflagrar essa gagueira. O fato de manter esses hábitos infantis é como se a gente estivesse ajudando essa gagueira, né? Ou seja, favorecendo o campo para ela. A gente pensa, em geral, lá por volta de 2 anos, a criança deveria estar desmamada nesse sentido, né? Sem chupeta, sem mamadeira, seria mais positivo. Tem ainda mais uma pergunta, é da Natália Marialva, de Campinas, São Paulo. Gostaria de saber se a mastigação influencia no desenvolvimento da fala. Se não evoluir a textura da alimentação do bebê, pode atrasar? Outra vez, é realmente a mesma questão. É bem interessante isso que vocês vêm levantando, porque o fato de manter a criança numa alimentação pastosa por muito tempo, mais uma vez, nós não estamos ajudando essa musculatura a trabalhar. É o mesmo efeito da chupeta, da mamadeira, é uma infantilização dessa evolução da musculatura. Preciso agradecer vocês por terem vindo. Infelizmente terminou o tempo do programa, mas acho que a gente conseguiu aí passar muita informação fundamental aí que vai orientar esses pais. Espero. Obrigada por ter vindo. Quem quiser saber mais sobre esses temas, tem algum endereço para acessar? Tem. Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Fluência, o IBF, que é um grupo que estuda a gagueira, e o site é www.gagueira.org.br. Ótimo. Obrigada, Franz. Obrigado. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Confira no nosso canal no YouTube outros programas sobre o desenvolvimento da fala. Até a próxima! Até. Tchau.